Sobre a proteção de Deus, iniciamos a 72ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Grande expediente. Indicações. Indicação 2154/2022. Sugere reforma de vários bancos de madeira em questão danificados no Parque Ecológico Municipal Antero dos Santos, localizado na rua Bartolomeu Bueno, 353, do bairro Nova Guará. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2155/2022. Sugere substituição de lâmpadas queimadas em vários postos de iluminação pública, localizados na Avenida Doutor Heriberto Pereira da Cunha, nas imediações do número 439, no bairro Portal das Colinas. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2156/2022. Sugere canalização de valeta localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao bairro Vila Angelina. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2157/2022. Reitera a indicação 2047/2022, sugerindo limpeza de toda a extensão da parte de baixo da ponte viaduto Dona Rosinha Filipe, no bairro Pedregulho. Ney Carteiro, vereador. Indicação 2161/2022. Sugere capina e limpeza nas mediações das quadras de esportes residenciais Flamboyant 1, 2, 3 e Santa Mônica. Arilson Santos, vereador. Indicação 2162/2022. Sugere patrulhamento e limpeza na Avenida Olívio Pereira de Carvalho, no bairro Jardim Esperança. Arilson Santos, vereador. Indicação 2163/2022. Sugere repintura e dessalinização de solo PARE na rua Benedito Alves de Oliveira, em frente ao número 96, no bairro Engenheiro Neiva. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2164/2022. Sugere reforma dos banheiros do Parque Ecológico Antero dos Santos, localizado na rua Bartolomeu Bueno, 353, do bairro Nova Guará, pois estão com as portas e fechaduras danificadas e com falta de assento sanitário no banheiro masculino. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 2165/2022. Sugere operação tapa-buraco na rua Benedito Alves de Oliveira e no bairro Engenheiro Neiva. Rosa Filipe, vereadora. Com a indicação número 2165/2022, da vereadora Rosa Filipe, a presidência defere todas as indicações, sim em termos. Requerimentos. Pela ordem, presidente. Tem pela ordem do vereador Marcelo Santa Casa. O próximo requerimento é meu, o primeiro requerimento é meu, e ele é pequeno, vou pedir para fazer leituras novamente. Ele é pequeno. Requerimento 523/2022. Solicita informações do que concernem a estrutura profissional atuante na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, em especial o corpo de profissionais ativos como auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros padrões, tipo de vínculo empregatício, remuneração e salário, jornada de trabalho e outras informações que requeremos nesta oportunidade. Excelentíssimo senhor presidente, a relação entre a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, tomadora dos serviços e contratante com a Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, contratada para administrar a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, atrai a competência de fiscalização desta Câmara Municipal através de seus membros, sobre fundamento a seguir exposto. Artigo 31 da Constituição Federal. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos, ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Como bem esclarecido pelo texto da Carta Máxima, a fiscalização também poderá ser realizada com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, bem como do Ministério Público. Isso quer dizer também que, em casos mais amplos e que exijam o envolvimento de outros órgãos, havendo interesse, o compartilhamento de informações sempre será possível, porquanto o controle deve ser amplo e restrito. É sempre bom lembrar que é de competência da Câmara Municipal fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, seja do prefeito ou de seus secretários, bem como fiscalizar e controlar os atos de administração indireta, seja de uma fundação municipal
ou de uma autarquia. Significa dizer que a competência é atraída sempre que envolver questão pública, principalmente naqueles casos em que há investimentos e aplicação de recursos públicos. Por exemplo, assim, a contratada Irmandade do Senhor dos Passos e a Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá exerce função pública, porquanto tomou para si a administração da UPA e também do seu centro de diagnóstico, cuja instalação está compreendida na unidade de pronto atendimento. Com efeito, sua estrutura pessoal merece um olhar mais apurado. Sendo uma unidade de saúde, é evidente que há no espaço um bom número de profissionais de saúde envolvidos no funcionamento da unidade, que, na sua grande maioria, são de auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros padrões, bem como médicos e o corpo administrativo. O modo e a forma de contratação desses profissionais pela tomadora de serviços é o nosso interesse nesse requerimento, especialmente quanto aos auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros padrões que atuam na UPA diariamente. Sendo assim, questionamos. 1. Como está compreendido o corpo de funcionários da UPA, a saber, a. Número de auxiliares de enfermagem, b. Número de técnicos de enfermagem, c. Número de enfermeiros padrões. 2. Como estão fixados os profissionais, isto é, distribuídos na UPA entre auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros padrões? 3. Qual é a jornada de trabalho de cada profissional atuante na UPA entre auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros padrões? 4. Como é dado o vínculo empregatício dos profissionais de saúde na UPA, especificando os que são seletistas ou pessoas jurídicas, nas modalidades MEI, microempreendedor individual, ME, microempresa, EI, empresário individual, EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, EPP, empresa de pequeno porte, determinando o número de profissionais atuantes em cada situação, a saber, a. Atuantes com auxiliares de enfermagem, b. Atuantes como técnicos de enfermagem, c. Atuantes como enfermeiros padrões. 5. Qual é a faixa salarial de cada profissional de saúde, no caso de seletista ou pessoa jurídica, a saber, a. Atuantes com auxiliares de enfermagem, b. Atuantes como técnicos de enfermagem, c. Atuantes com enfermeiros padrões. 6. Existem profissionais de saúde contratados, auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros padrões e também médicos, pela UPA, seja em qualquer tipo de vínculo empregatício, que atua conjuntamente na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, e informar o número desses profissionais que atuam em ambas as unidades, bem como a sua função exercida. 7. Em relação à diretoria ou chefia da UPA, como estão estruturados? Qual é o tipo de vínculo empregatício desses para com a UPA? Qual a função executada por cada um? Algum desses profissionais de chefia ou diretoria atuam também na Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá? Quais seus cargos e funções na Santa Casa? 8. Quais são e como estão disponibilizados os funcionários de administração da UPA? Qual é o tipo de vínculo desses profissionais, esclarecendo o número de seletistas e pessoas jurídicas. 9. Em relação às empresas terceirizadas, inclusive os que hoje atuam como pessoa jurídica, nas modalidades MEI, microempreendedor individual, ME, microempresa, EI, empresário individual, EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, EPP, empresa de pequeno porte, que prestam serviços à UPA, esclarecer. A. Quais são as empresas prestadoras? Delimitar cada uma. B. Os serviços são prestados por cada uma. C. O valor global de cada contrato, validade do contrato, período contratado e o valor pago por mês. 10. Informar se existe servidor concursado da Prefeitura Municipal, seja de qual secretaria municipal for, emprestado, cedido, etc., em atividade na UPA, esclarecendo o nome do servidor, seu cargo original,
a remuneração que recebe, o cargo que exerce, se atuante, seja por qual motivo for, na UPA. Requeremos ter jumentados ouvido plenário, seja oficiado aos excelentíssimos senhores Marcos Agostinho Soliva, prefeito do município da Estância Turística de Guaratinguetá, e Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos, secretário municipal de saúde, solicitando-lhes que providenciem e enviem a esta casa de informações no que concerne a estrutura profissional atuante na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, em especial ao corpo de profissionais ativos como auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros padrões, tipo de vínculo empregatício, remuneração e salário, jornada de trabalho e outras informações que requeremos nesta oportunidade. Por derradeiro, solicitamos ainda envio de cópia do presente requerimento aos ilustríssimos senhores James Francisco Pedro dos Santos, presidente do COREM, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Betânia Maria dos Santos, presidente do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, Antônio Carlos Alves de Abreu, presidente do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São José dos Campos e região, e Ana Lúcia Camargo Veloso Andrade, diretora do Jornal Notícias. Recinto plenário, vereador João Mode, de novembro de 2022, Marcelo da Santa Casa, vereador, Ney Carteiro, vereador. Está em discussão o requerimento 523/2022, de autoria do novo vereador Marcelo da Santa Casa. Encerrada a discussão e votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Requerimento 525/2022. Solicita informações se existem estudos para a implantação de tarifa zero para o transporte coletivo público em Guaratinguetá. Rosa Felipe, vereadora. Está em discussão o requerimento 525/2022, de autoria da nova vereadora Rosa Felipe. Com a palavra a autora da propositura. Excelentíssimo presidente, nobres vereadoras, Irene Cobradora, uma satisfação imensa tê-la aqui, viu? Nobres vereadores, a todos que estão aqui presentes, a quem saúdo na pessoa da jornalista Stephanie Brás. Esse requerimento, senhor presidente, é para estar falando de transporte coletivo público. O transporte coletivo público é um serviço essencial, é definido por lei assim. E ele traz alguns princípios, como regularidade, não paralisação, e ele é exclusivo do poder público, ou seja, é de responsabilidade da administração pública, através dela ou de concessão. Poderíamos aqui até ter uma empresa, como temos a SAEG, temos a CODESG, poderíamos ter também uma empresa de transportes públicos, mas não é o caso. E o nosso sistema de transporte coletivo, ele está deficitário, está todo mundo vendo isso. Reclamação de tudo quanto é tipo. É ônibus que falta linha, a pessoa não consegue pagar, a empresa de ônibus com problema de ordem financeira. Veio a pandemia, daí teve aquela paralisação, as linhas não foram retomadas, os ônibus também não. Então, a gente vê cada vez mais um caos iminente. Por que iminente? Se a empresa de ônibus para, como é que nós vamos fazer? Vai ficar todo mundo a pé. Então, a gente precisa parar e pensar numa solução. Nós temos dois caminhos, por enquanto. Ou o poder público coloca dinheiro e mantém o equilíbrio financeiro, ou ele banca tudo. Então, chegou a hora da gente estar discutindo tarifa zero. Tarifa zero é ônibus de graça para todo mundo. E esse é um assunto que está, no momento, em pauta no país inteiro. Inclusive, São Paulo está discutindo sobre isso. É uma decisão política da administração. Mas a gente tem que chamar atenção para isso. Bom, no meu requerimento, até cito que, de acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, hoje nós temos no Brasil 40 cidades que já adotam a tarifa zero, que são elas, entre elas, né? Agudos, Arthur Nogueira, Olambra, Itapeva, Tambaú, entre outras. E esse assunto é tão recente
que segunda-feira, agora, dia 28, hoje é dia 30, o governo federal lançou um marco legal do transporte público coletivo. E que ele chama ali, através da Confederação Nacional dos Municípios, os municípios para estarem participando da elaboração deste, que vai ser um marco regulatório, uma mudança nos termos de transporte coletivo. Então, a gente precisa estar bem ligado e chamar a atenção para isso. Meu requerimento não vem dizendo, estou querendo implantar a tarifa zero. Vem dizendo o seguinte, que tenhamos aqui estudos para a implantação do tarifa zero. E eu também, particularmente, como eu gosto muito de rodas de conversa, né, já estarei fazendo discussão com relação a esse assunto, com pessoas interessadas e pessoas entendidas do assunto. Então, a gente precisa aí garantir o direito de ir e vir, antes que vire um caos aqui em Guará. Então, já pensou as pessoas todas circulando, podendo passar pela cidade inteira? Mais pessoas circulando pela cidade? Menos estacionamento, uma vez que os carros ficam em casa e vão andar mais de transporte público? Bom, é um tema atual, né, que eu estou aqui antecipando alguma gravidade que a gente está vendo que vai acontecer no transporte coletivo aqui em Guará. Não é um privilégio nosso, não. Outras cidades também estão assim. Mas a gente se preocupa com a nossa, né? Então, é esse o meu requerimento. Ele traz alguns abordagens aí para o prefeito, dizendo o seguinte: existe algum estudo visando dar equilíbrio no contrato de concessão do transporte urbano? Se existe, qual a possibilidade de termos subsídios? Qual a possibilidade de implantar o tarifa zero? Quando serão retornadas as linhas e horários estabelecidos na licitação desse serviço? E 5, vem uma indicação minha dizendo que oriente a secretaria competente para não deixar de participar ativamente desse processo em que está sendo criado o marco legal do transporte coletivo público, que pode ser um divisor de águas na questão do transporte coletivo público. Senhor presidente. Não, vereador, concede a parte, presidente, permitir? Opa, com certeza, né? Vereadora Rosa Filipe, eu quero agradecer, né, parabenizá-la, agradecer a parte, dizer que estou de acordo com Vossa Excelência. Nós bem sabemos que essa Câmara aprovou, em 2018, né, na ocasião, a lei, o projeto de lei. Naquela ocasião, inclusive, eu votei contrário, viu? Porque a gente percebeu várias lacunas a serem preenchidas. E não teve ali um olhar das emendas. A gente colocou justamente que aí é o encontro da necessidade do cidadão, do usuário, de quem utiliza. Então, Vossa Excelência foi feliz, como falou, da questão que cabe ao município, a questão do transporte. E tem a concessão, e aí cabe a TUG e a nós, vereadores, fiscalizarmos. Em decorrência da ausência de horários, de várias situações, de ônibus com frotas já vencidas, já teve uma conversa anteriormente com o Ministério Público, né? A gente já está fazendo isso aí, tem que ajustar. E tudo que vai ao encontro de, não vou dizer benefício, de direito do cidadão, é salutar apresentarmos. Então, parabéns, que realmente o Poder Executivo possa ser sensível a isso. Lembrando que o artigo 30 cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local, e com esse suporte já na questão da federação, a gente vê viável, com certeza, isso acontecer. O prefeito, os secretários, todos nós, temos que nos colocar no lugar de quem utiliza o transporte, sair da zona de conforto. Porque muitas vezes é simples você pegar o seu veículo e circular por aí, não é assim. Tem pessoas que estão pagando para trabalhar. Tem o Vale Transporte, sai de uma empresa, não tem horário, tem que pagar Uber, tudo. E aí, como é que fica? E a família do cidadão? Então, tudo que for viável criar nas normas da lei, é claro, amparado em toda a questão do estudo financeiro, do impacto, tudo, tem que acontecer. Agora, teve pandemia,
A gente sabe que continua mais, as pessoas estão trabalhando. Quer dizer, então, você vê o lado da empresa e corta, e o lado do cidadão, ele tem sua despesa também. Então, já passou da hora do município adequar isso aí, voltar aos horários, fazer o que realmente corresponde, porque é muito triste. O cidadão, tem pessoas que estão deixando de levar, digamos assim, um pão e um leite para casa, porque tem que pagar a passagem. Tem que pagar um transporte alternativo. Então, parabéns, tá? É uma oportunidade do prefeito responder junto aos seus secretários e que realmente não venha apenas uma resposta sem fundamentos, né? E sim algo afirmativo de execução. Porque, com certeza, nós já encaminhamos algumas questões e outras mais vão até os órgãos competentes de cobranças. Porque cabe a nós representarmos a população e não o senhor prefeito, não é mesmo? Então, parabéns, muito obrigado. Eu agradeço a parte, Ney. E lembrando que esse requerimento não é pedindo para instalar o tarifa zero, é para estudar a instalação do tarifa zero. Como pagar, de onde vem o dinheiro, daí a gente vai estudar. E já tem uma infinidade de assunto desse aqui, livros, inclusive, e as cidades que já têm implantado, todas as alternativas para se implantar o tarifa zero. Senhor presidente, é o que eu tinha, deixo a tribuna. Encerrada a discussão e votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra? Com a proteção de Deus, encerramos a 72ª sessão ordinária realizada no dia 30 de novembro de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 5 de dezembro de 2022 e 7 de dezembro de 2022. E alguns minutos entraremos com a sessão de homenagem aos 53 anos do Maria Amália de Magalhães Turner.